E aí, tudo bem? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje eu gostaria de discorrer um pouco sobre a partida de ontem, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, se eu não me engano, entre Fluminense e Flamengo. Eu comecei até esse vídeo assim com um título bem forte, né, de falar que o Fluminense passou uma vergonha institucional do início ao fim. Cara, porque pra mim infelizmente, esse é o panorama do Fluminense nesse clássico, né? Tudo começou no início da semana, quando foi dada a notícia de que o jogo poderia ser adiado. Aliás, não no início da semana, né, mas na metade da semana, dizendo que o jogo poderia ter sido adiado porque a delegação do Flamengo demorou a conseguir chegar, depois do jogo na altitude, né, jogando contra o Cusco, ganhou de 2-0. Aí teve todo esse movimento, o Flamengo consultou a CBF consultou o Fluminense e acabou por acatar, né, por aceitar a decisão de adiar o jogo de sábado para domingo. Assim, eu não acho que foi uma boa decisão, tá? Primeiro que chateou muitos torcedores, né? Que parece que o Fluminense simplesmente aceitou ao que foi lhe imposto sem nem poder dizer nada. O Samuel Xavier que o diga, né? Ele mesmo na entrevista disse que os jogadores não souberam de nada, não puderam opinar, simplesmente aceitaram a decisão que já havia sido tomada quando eles foram notificados. E e o que acaba atrapalhando o Fluminense, né, cara? Porque, assim, primeiro, eu não acho que vá ter algum agradecimento em relação a essa ação, nem por parte do Flamengo, nem por nenhum time do Brasil, porque todo mundo sabe que o calendário é muito apertado e que um dia a mais ou um dia a menos pode causar uma grande diferença. Então, assim, o Léo Pereira até falou ali que pode ter certeza que vão fazer se preciso no futuro, mas, assim, não duvidando dele ou da instituição do Flamengo, mas de todos os times do Brasil em geral, não acredito que isso vá acontecer. Até porque o Fluminense joga nessa quarta-feira contra o. Ou é terça-feira? Ele joga nessa quarta-feira contra o Independente Rivadavia, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, perdão. Mas e o Flamengo joga na quinta, né? Ou seja, com o jogo sendo domingo em vez de sábado, com essa inversão, o Flamengo acaba tendo um dia a mais para descansar do que o Fluminense, né? Então acaba que fica mais favorável ao Flamengo e menos favorável ao Fluminense, né? Enfim, por toda essa questão extracampo que teve antes do clássico, foi triste, mas infelizmente, mesmo o mando sendo do Fluminense, a torcida não aderiu tanto ao jogo quanto era de se esperar, ou quanto seria bom, né, para o Fluminense. E cara, parece que tudo deu errado, né? Tanto que aos 5 minutos o Lúcio toma uma bolada assim, fica meio perdido, pisa errado com o joelho e acaba se lesionando, né? Tô gravando isso na tarde de segunda-feira, não sei, sinceramente, não vi o boletim médico se de fato é uma lesão ou somente uma torção, mas a gente espera que seja somente uma torção, uma coisa mais leve, né, cara? Entender a gravidade disso, porque o Lúcio Acosta é um jogador importantíssimo para o Fluminense e mostrou isso no domingo com a falta dele, né? E cara, uma coisa que também tinha deixado os torcedores muito revoltados antes mesmo do início da partida era o fato do Zubeldia, por algum motivo, não ter escalado o Savarino, né? Cara, e assim, sinceramente, se ele não tinha nenhuma lesão detectada ou, não sei, às vezes uma sobrecarga muscular, né, por conta da quantidade de jogos, olha, assim, não tem a menor explicação pro Savarino ser banco num clássico, entendeu? O Serna no primeiro tempo não conseguiu tocar na bola, basicamente, entendeu? Só no segundo tempo que ele começou a conseguir receber umas bolas assim
enfiadas ali, né, em que ele tinha um contra um, que algumas até se deu bem, outras não, mas enfim. O fato é que no primeiro tempo foi apagadíssimo, ele mal conseguiu tocar na bola, não conseguiu ter essas situações que eu citei. E assim, foi quase que um jogador a menos pro Fluminense, né? Faltou, de fato, o Savarino para movimentar o time e ajudar o Lúcio. Com a lesão do Lúcio, né, com a saída iminente dele aos 5 minutos de jogo, aí eu acho que todo mundo pensou, pô, agora ele deve resolver isso que ele fez e botar o Savarino no lugar do Lúcio, né? Botar o Savarino no Lúcio e reparar minimamente o erro, na minha opinião, que ele cometeu. Cara, mas ele bota o Ganso. E quando eu vejo o Ganso entrando, eu já sabia que não era a melhor das decisões vindo por parte do técnico do Fluminense. Porque o Ganso, nesse momento da carreira dele, já bem mais veterano e, né, vindo de algumas lesões assim, no ano passado, cara, o fato é, o Ganso, o melhor momento para pôr o Ganso é quando, não sei, talvez uns 60, 65 minutos assim, né, 20, 25 basicamente, do segundo tempo. Porque para botar ele, por quê? Porque ele tem uma ótima visão de jogo, uma ótima posse de bola, controle, passe, visão, enfim, ele tem tudo isso, mas ele não tem mais pique para jogar 90, 80 minutos que seja. E o Zubeldia botou ele para jogar 80 minutos, né? Ele tentou muito enquanto ele estava no gás, mas uma hora acaba, entendeu? No final do jogo ele já não estava mais aguentando. O Zubeldia botou ele de volante ali, porque ele não estava mais aguentando ficar lá na frente e tentando achar alguma coisa, entendeu? Enfim, para mim foi uma decisão muito errada. E eu não vou ficar aqui como qualquer outro torcedor do Fluminense falando, ah, foi burro, é diretoria omissa e não sei o quê, porque, cara, eu não penso desse jeito tão extremo quanto as pessoas falam de, pô, teve gente assim numa resenha assim pós-jogo falando que tava na hora de demitir o Zubeldia. Cara, que é isso, pô. Na minha visão, assim, é muito afobado essa opção, assim, de falar de mal de tudo que aconteceu. Mas o fato é que ele errou, tá? Ele errou e, inclusive, o Fluminense, cara, que tem como um dos seus pilares, assim, ter um ótimo sistema defensivo, time organizado, entendeu? Um time que não dá brecha fácil, assim, para o adversário, dificilmente toma contra-ataques. E ontem, esse Fluminense, o Zubeldia, estava irreconhecível. Irreconhecível. Não conseguia sair da pressão alta do Flamengo de jeito nenhum, não conseguia. Tanto assim que vem o gol do Pedro, né? Bonito gol, inclusive. E não conseguia sair, não conseguia se organizar defensivamente. Os primeiros 15, 20 minutos assim foram de um time assim bizarro, parecia amador contra profissional. E o jogo se encaminhava, cara, depois do 2-0 assim, que o Fluminense até volta bem pro segundo tempo, né? Volta um pouco mais em cima, mas toma 2-0. Sinceramente, a minha impressão ali é que poderia vir muitos e muitos mais gols. Poderia ser uma goleada histórica assim pro clássico, talvez 4, 5, não sei. Entendeu? Porque o Fábio, de fato, ele falhou, ele pode ter falhado no primeiro gol, mas ele salvou muito. Ele salvou o Fluminense de tomar uma verdadeira goleada no jogo de ontem. Salvou cara a cara contra o Pedro, contra o, se não me engano, o Plata. Teve aquela bola do Bruno Henrique que foi para fora, não sei se estava impedido ou não. Bola na trave do Pedro também. Enfim, aquela bola lá que desvia e ele tira com a perna assim no primeiro tempo, cara, aquilo ali é absurdo. Entendeu? O Fábio realmente, assim, por mais que tenha quem ache que ele falhou no primeiro gol, é impossível julgar ele. Porque se não é ele, podia ser uns 4, 5. Sinceramente, eu tenho essa visão. Mas enfim, o Fluminense até que vai bem, né? Até que melhora, muito por conta também da postura do Flamengo, né? Que o técnico Léo Jardim opta muito mais por uma postura mais reativa,
né, de dar a bola pro Fluminense e tentar sair num contra-ataque e matar o jogo, né? Não sei se foi a melhor escolha dele por optar por uma postura mais reativa, mas enfim, foi a que o Flamengo escolheu, né? O Fluminense foi quase que para um tudo ou nada, assim, né? Tentou assim, e foi assim, inclusive, que veio o gol do Flamengo, né, cara? Outra, sim, coisa bizarra que aconteceu na zaga do Fluminense como um todo, porque foi uma desorganização, cara, defensiva no gol do Flamengo, um pouco antes, né, quando o Pedro recebe a bola, e também tem um lance que o Pedro deixa, se eu não me engano, Plata na cara do gol também, que é assim, uma desorganização geral, assim, absurda. Assustador mesmo o que aconteceu com o Fluminense. E é assim que vem o gol do Flamengo, né? O segundo gol. Uma desorganização bizarra. E o Pedro, de novo, ele vai lá e mete de peito para dentro do gol. Agora, por que que eu de repente não tô assim tão irritado com esse vídeo, com esse jogo assim, né? Cara, claro que como torcedor, né, é muito frustrante você ver o seu time com a postura ridícula do primeiro tempo. Assim, foi uma postura bizarra. Foi como se o Fluminense não estivesse com 20 pontos, entendeu? Disputando G4 do Brasileirão. Foi como se estivesse disputando para não cair. Entendeu? O Flamengo tava parecendo um time muito superior. O Fluminense estava muito desorganizado. O primeiro tempo foi ridículo, patético. Mas no segundo tempo houve claramente uma melhora, né? Principalmente com quem? Com a entrada do Savarino, né? Que tinha sido pauta no início do jogo, por não ter sido escalado. E, cara, assim, é inexplicável o Zubeldia, de novo, vou dizer, se ele não tinha uma sobrecarga muscular, lesão detectada, nada, é inexplicável o Zubeldia não só não começar com ele, como também demorar tanto para botar ele no jogo, porque ele, cara, ele entrou e mudou o jogo. Ele mudou o jogo, ele faz o gol, né? Ele busca jogadas, ele acha. O John Kennedy não acho que fez apesar de ter tentado muito, não fez uma boa partida, né? Errou muito também. E o Castilho, para mim, entrou melhor que ele, né? Fez o pivô ele melhor, que no momento parece que era o que o Fluminense estava precisando, né? O John Kennedy não conseguiu manter muito esses pivôs, mas o Castilho sim conseguiu. Mas assim, apesar de ter ocorrido uma melhora do Fluminense, eu acho que também foi muito condicionado por, às vezes, uma piora do Flamengo, né? Quem estava assistindo a transmissão, assim, provavelmente ouviu falar ali sobre o jogo entre Vasco e Fluminense, né? E, de fato, aquele ali é o melhor exemplo, cara. O Fluminense ganhando tranquilamente de 2-0. Aí o Vasco fala, faz um, aí começa a tomar conta das ações do jogo. Aí dois, aí o terceiro vem naturalmente. E, pô, teve chance de acontecer isso com o Flamengo, né? O Flamengo deu brecha para isso. O Fluminense cresceu muito depois que fez o primeiro gol. A torcida também, né? Quem tava lá foi atrás do time, mas, enfim, infelizmente não deu. E é isso. Acho que todo torcedor espera que o Fluminense tenha uma postura muito diferente no jogo no meio de semana, né? Tem que dar uma resposta depois desse clássico lamentável que fez o Fluminense. Assim, nesse vídeo eu não trouxe nem estatísticas, dados, nem nada. Eu quis dizer muito mais sobre as minhas impressões do jogo e uma análise até mais, como eu posso dizer, sentimental talvez, porque é uma coisa, foi um jogo que deixou o torcedor muito frustrado. Desde o início, né, desde lá daquela decisão de adiar o jogo, até o que aconteceu dentro da partida. Né? Então eu gostaria muito mais de dar a minha opinião, assim, claro, sem se afobar, né, de falar que não sei quem é burro ou alguma coisa assim. Não gosto dessa escolha, né, de dar a notícia. Prefiro assim, ser um pouco mais tranquilo, né, entender a situação.
Então, é isso. Se você gostou, se você ficou até aqui, deixa um like, considere se inscrever no canal. Eu até botei uma enquete ali sobre, na aba de comunidade, de posts, né? Sobre a La Liga, né? Se o Barcelona ainda consegue alcançar e tal. Pretendo usar mais essa aba de posts do YouTube, né? Essa aba comunidade. Então, assim, se você ficou até aqui, dá uma passada lá, vota lá no que você acha. É isso. Tchau.